Oi, pessoal, tudo bem? Algumas perguntas que sempre chegam para mim aqui no LinkedIn são referentes a como é que eu fui trabalhar em Employer Branding e como é que as pessoas podem começar a trabalhar com isso aqui no Brasil. Na verdade, eu não fui para a área de Employer Branding especificamente de caso pensado. Quando eu comecei a trabalhar, eu acabei me formando em design gráfico. Depois eu vi que design gráfico não era algo que eu queria fazer para minha vida inteira, embora tenha sido um conhecimento super importante na minha carreira e que hoje me ajuda muito, principalmente a trabalhar com employer branding. Eu nem pensava em fazer isso e trabalhar com employer branding na época que eu me formei. Nem existia muito isso aqui no Brasil naquela época. Depois eu acabei me formando em marketing, justamente porque eu estava cansada de trabalhar em agências de publicidade, em agências de comunicação, e eu queria trabalhar um pouco mais com estratégia, entender um pouco mais dos negócios das empresas e ajudar de uma forma mais efetiva, que não fosse tão pontual, como eu fazia com design gráfico em alguns determinados projetos para algumas empresas. Eu queria dar continuidade naquilo que eu fazia. Só que entrar no mercado de trabalho fazendo design gráfico, alguns bons anos atrás, não era algo que as empresas tinham como funções efetivas dentro das empresas. Elas sempre contratavam agências para fazer esse tipo de serviço. Raras eram as empresas que tinham algum design gráfico trabalhando 100% do tempo para elas ali dentro das instalações delas. Então, o caminho para o design gráfico era sempre ou ser freelancer ou trabalhar dentro de agências, e era o que eu não queria efetivamente. Então eu fui estudar marketing, então eu me especializei em marketing, e isso foi o que me abriu a porta para o mercado corporativo, efetivamente, tá? Foi aí que eu comecei então a entrar em empresas, e aí eu fui trabalhar com marketing, com comunicação. Eu tive a oportunidade de trabalhar em uma grande editora de publicações industriais, que foi um caminho e uma experiência super bacana para mim. Depois eu comecei a me especializar em marketing online. Na época que as redes sociais começaram a surgir aqui no Brasil, era algo que eu tinha bastante interesse, comecei a fazer muitos cursos, a pesquisar sobre o assunto e me ajudou a abrir muitas portas. Foi nessa época que eu me especializei em marketing online que eu recebi o convite de uma empresa de recrutamento e seleção para trabalhar com eles. E aí, nessa época, eu aceitei esse convite, era um desafio super grande e bacana, porque eu ia trabalhar redes sociais para toda a parte de América Latina, dessa empresa de recrutamento e seleção. Só que era um segmento, obviamente, que eu não conhecia nada. E foi um aprendizado muito grande, porque foi justamente nessa empresa que eu conheci muito mais sobre recursos humanos. Então, eu comecei a conversar com candidatos, a participar de entrevistas, a entender quais as expectativas daqueles candidatos, a pensar em experiência do candidato com aquela empresa, mesmo que aquela empresa não fosse a contratante final, né? Na verdade, ela era uma empresa que fazia justamente esse meio de campo, né, entre o candidato e a empresa que realmente o contrataria. Mas a gente tinha um papel muito importante na questão de atração de candidatos e promoção daquela empresa especificamente, para conseguir atrair mais candidatos do que as outras agências ali de recrutamento e seleção na época. Foi super bacana e eu aprendi muito sobre recursos humanos. Foi aí então, eu fiquei mais ou menos um ano e meio mais ou menos nessa empresa, e aí então a IBM me chamou para trabalhar com eles. Na época eles queriam uma pessoa que pudesse trabalhar toda a parte de marketing dentro de recursos humanos, né? Ou seja, tivesse bastante conhecimentos de marketing, mas tivesse conhecimentos de recursos humanos também, o que era um grande desafio. Pensa que se hoje já é difícil a gente encontrar pessoas para trabalhar em employer branding, há 10 anos atrás isso era ainda mais difícil, porque o conceito praticamente nem existia aqui no Brasil. Nem eu mesma sabia que eu fazia employer branding naquela época. Eu fui descobrir um pouco do que eu fazia muito mais para frente, quando eu realmente tive contato com outros times ali dentro da IBM, times de Estados Unidos e Europa, que já tinham esse conceito de employer branding muito mais consolidado. Tive a oportunidade de abrir essa área no Brasil, então foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo tinha muita flexibilidade e tinha muita abertura da empresa para esse novo conceito. Era um conceito que já existia nos Estados Unidos, né, na IBM dos Estados Unidos, e eles estavam começando a abrir em outros países. Isso era mais ou menos 2011, 12, que tinha um crescimento muito grande aqui, né? O Brasil estava numa época de crescimento de empregos bastante grande e o mercado bastante aquecido, então a IBM precisava contratar muita gente, e lá fora eles já tinham testado as estratégias de employer branding e sabiam que isso era importante para o negócio e que funcionava efetivamente.
Então isso facilitou com que esse conceito viesse de forma mais estruturada para o Brasil. Mas foi um grande desafio fazer toda a abertura dessa área dentro da IBM, porque as pessoas aqui localmente não conheciam o conceito, não entendiam por que uma pessoa de marketing, de comunicação, de branding vinha trabalhar dentro de recursos humanos, né? Os recrutadores se sentiam meio incomodados porque era algo às vezes que eles faziam, né? Eles administravam um pouco as redes sociais de carreira que existiam naquela época e eles achavam que eles poderiam conseguir fazer isso dentro de casa e sozinhos. E aí eu vim trazendo outros conceitos, outros posicionamentos e mostrando o quanto era importante e o quanto dava resultado efetivamente trabalhar com employer branding. Fui conquistando meu espaço dentro da IBM, fiz bastante coisa no Brasil e que aí depois de algum tempo eu tive a oportunidade de ser convidada para trabalhar com employer branding na América Latina também pela IBM e acabei assumindo o Brasil e toda a região de América Latina. O desafio foi ainda maior porque trabalhar com outros países, né, você tem que conhecer muito da cultura, você tem que flexibilizar muitos processos, era muito diferente. Então nem tudo que eu fazia aqui no Brasil dava realmente para fazer um copy-paste e aplicar isso sem nenhuma inteligência aí nos outros mercados. O grande pulo do gato aí nesse sentido era realmente conhecer, ter pessoas locais que pudessem dar informações relevantes, que pudessem explicar mais sobre a cultura, que pudessem realmente agregar para aquela estratégia que já previamente já existia, mas que precisava ser complementada de acordo com as necessidades de cada país, né? Por exemplo, na Costa Rica era um país que as pessoas ainda naquela época entregavam o currículo porta a porta, mesmo na IBM, mesmo sendo uma empresa de tecnologia. Então a gente tinha que entender muito dos mercados locais para ver quais tipos de estratégia de employer branding funcionavam melhor para cada um deles. Então isso foi bastante interessante e me trouxe um viés muito importante de entender que não adianta fazer um copy-paste de uma estratégia de employer branding, não adianta copiar e colar e achar que funciona em um lugar e vai funcionar em todos os lugares. Depois de mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos aí atuando com o Brasil e América Latina, eu fui convidada pelo time global para trabalhar. E foi um desafio interessante também, porque na verdade eu ganhei essa relevância interna para conseguir essa promoção, justamente porque as outras áreas de employer branding não eram tão conectadas ao redor do mundo, não eram tão conectadas com o negócio e não conseguiam aplicar, não conseguiam apresentar métricas, não conseguiam mostrar realmente a importância que aquela área tinha e o que ela conseguia apresentar de resultados. As outras áreas ao redor do mundo ainda eram muito focadas na questão do branding, coisas muito subjetivas. Claro que o employer branding tem bastante disso também, nem tudo é tão fácil a gente metrificar, mas existem muitos tipos de métricas. Então eu consegui fazer um bom trabalho de desenvolver no Brasil e na América Latina muito engajamento nas nossas mídias sociais, muito engajamento nas nossas ações quando a gente falava de reputação de marca empregadora e bem consegui começar a medir tudo isso e apresentar os resultados de uma maneira mais efetiva. Foi isso que chamou a atenção do time global e eles entenderam que eu era uma das pessoas certas para fazer parte daquele time e ajudar todas as outras regiões aí ao redor do mundo a fazerem employer branding de maneira mais efetiva, mais estratégica e mais conectada com o negócio. Então foi bem interessante, eu passei mais ou menos 2 anos aí, 2 anos e meio, trabalhando com o time global e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana, onde eu trabalhava com pessoas de todos os outros possíveis países, não tinha ninguém de employer branding no Brasil efetivamente, continuava sendo a pessoa representante aí pelo Brasil por um bom tempo, depois a gente pegou uma pessoa para trabalhar no Brasil e eu respondi aí por todas as campanhas, toda a parte de posicionamento de reputação de marca empregadora no ambiente digital. Então era muito interessante porque tinha que fazer muitas flexibilizações. Então eu imaginava uma estratégia macro que tivesse a ver com a empresa e com os objetivos de negócios gerais da IBM, mas eu tinha que flexibilizar muito, porque os canais eram outros em diferentes partes do mundo, né? Imagina, por exemplo, trabalhar com redes sociais na China, onde tem muitos ambientes bloqueados, onde as redes sociais não são a mesma. A forma de atração do público para trabalhar era completamente diferente.
Então eu tinha que conhecer muito o público local também, e para isso eu contava muito com as pessoas que trabalhavam localmente lá, porque eu continuava fisicamente no Brasil, mas eu tinha que ter contato com todos esses outros países, com todas essas outras regiões, para entender as necessidades deles e fazer as modificações necessárias na minha estratégia de employer branding para que eles pudessem aplicar e medir aquilo localmente. Então foi um aprendizado bastante grande. Depois de cerca de 7 anos, quase 8 anos aí na IBM, eu vim trabalhar no United Health Group, que é onde eu tô hoje, e aqui eu faço toda a parte de estratégia de employer branding também, bastante conectada com o negócio e com foco bastante grande em métricas. Hoje eu tô aqui há 2 anos no United Health Group e acho que é uma das áreas e uma das empresas que tem mais visibilidade sobre o tema de employer branding, que tem um cenário mais maduro para entendimento do assunto, então isso facilita bastante a questão da minha atuação por aqui. Então são muitas diferenças de carreira. Muitas pessoas perguntam para mim como é que você entrou então nessa carreira, como é que você foi parar. Contei um pouco aqui da minha história. Mas acho que hoje tem muita gente interessada, né, até porque o tema ganhou bastante visibilidade, em como entrar nessa área. Eu acho que não tem um caminho certo, até porque, por exemplo, não existe um curso, né, de graduação sobre employer branding, nem acho que vai existir, nem acho que faz sentido ter um curso específico sobre isso. Acho que muito do que se aprende na prática. Eu acho que as empresas que querem ter áreas de employer branding, primeiro precisam entender bastante o que é employer branding, que tipo de pessoas faz sentido estar naquele lugar e precisam flexibilizar muito. Hoje você não vai ter pessoas formadas em employer branding ou com grande experiência em employer branding. Com raras exceções do mercado, assim como eu, poucas pessoas têm experiência prática em employer branding. Então, as empresas também têm que aprender um pouco a flexibilizar e a entender que a pessoa que elas contratarem para employer branding vai acertar e vai errar e vai ter que fazer esse trajeto muitas vezes até encontrar, às vezes, o caminho certo. Se eu pudesse dar dicas, eu acho que uma coisa importante é você que quer entrar para fazer employer branding no mercado, tem que estar sempre atualizado, acompanha as redes sociais aí do Employer Branding Brasil, vai nos meetups, busca informação, busca compartilhar aí experiências com outras pessoas, porque eu acho que todo mundo aprende junto. Acho que tem áreas que têm um pouco mais de facilidade para entrar em employer branding. Eu vejo que muitas pessoas que são formadas em recursos humanos têm interesse por employer branding, mas eu acho que elas têm um caminho mais longo de entender mais sobre branding, marketing, comunicação, ter outros skills que compõem essa função que não são requisitos geralmente para cursos de recursos humanos, né? Então elas têm mais dificuldade de entrar em cenários de employer branding efetivamente. Quem vem de recursos humanos, eu acho que tem alguns steps a mais, alguns degraus a mais aí para percorrer, para conseguir efetivamente exercer de maneira plena e competente essa função. Pessoas que já vêm de comunicação, eu acho que faltam muitos skills de marketing mesmo e de conexão com o negócio, que geralmente as pessoas que vêm de comunicação não têm tantos skills de negócio, de administração e de gestão de negócios efetivamente para conseguir fazer essa virada tão rápida. Então eu acho que em outro extremo aí fica muito parecido com quem vem de recursos humanos. Vai ter alguns steps a mais aí para entender um pouco mais de recursos humanos em si e para entender também mais sobre marketing, comunicação, branding e etc, né? Comunicação é uma parte de tudo isso. Eu acho que as pessoas que geralmente têm um pouco mais de facilidade são aquelas que seguiriam uma carreira um pouco mais parecida com a minha. Que tem skills de marketing, de comunicação e que vem desse tipo de formação. Eu acho que aí o caminho de aprendizado é um pouco menor. Eu acho que é mais fácil você já ter os skills de marketing, de branding, etc., para depois você aprender coisas sobre recursos humanos. Eu acho que o caminho inverso ele é um pouquinho mais longo. Mas a verdade é que não tem um caminho certo. Então, acho que vale trocar muitas experiências, acompanhar as pessoas no mercado, acompanhar quem é referência nesse tema especificamente, e trocar muito, e aprender e errar muito. Acho que hoje não tem certo e errado quando a gente fala de carreiras de employer branding. Ela ainda é uma carreira bastante nova e que provavelmente vai sofrer muitas mutações aí ao longo do tempo.